Hello everybody, Teacher Bonfim aqui novamente e hoje nós vamos ver algumas atividades a respeito do Direct versus Reported Speech, né? Direct Speech versus Reported Speech, que são as atividades que nós precisamos fazer, ok? Mais algumas páginas do livro. Apenas recapitulando, vocês têm uma página então que fala no livro, na apostila, explica as diferenças entre Direct Speech e Reported Speech, e eu tenho um vídeo que só fala sobre isso, as comparações sobre Direct Speech e Reported Speech, quando usar um e o outro. Nós temos aqui, por exemplo, Simple Present, Simple Past. He said, I want some books. He said that he wanted some books. Então tem presente simples aqui e passado aqui por quê? Ele disse, eu quero alguns livros. Aí, ele disse que queria alguns livros. É como se fosse em português, né, a transposição do Direct Speech para o Reported Speech. O discurso direto e indireto, e aqui estão com os outros exemplos, que estão mais claros no outro vídeo e estão na página da apostila também. Ok? E aí então nós vamos para as atividades do Fixing Grammar. A primeira atividade, então, mark the sentence that is equivalent to the sentence in the direct speech. Então você vai marcar a sentença que é equivalente à sentença que está no direct speech. Mary said, Carol speaks Spanish very well. Aí você vai ter duas opções e você vai marcar aquela que está correta de acordo com a frase acima. Mesma coisa aqui, essas duas dizem respeito aqui, essas duas questões a essa frase aqui. Alright? Só marcar que está correta. Aqui no próximo exercício nós temos Write sentence in direct and indirect speech based on the examples. Então eu tenho um exemplo aqui com direct speech. Are you bored, Susie? Aí, he asked her if she was bored. Isso aqui é direct speech, esse aqui reported speech. Direct speech novamente. I want to go home. Reported speech. He yelled that he wanted to go home. E agora é a sua vez. Você vai criar uma frase, né? Aqui é o exercício A e B, né? Resposta A e B. Vai criar uma frase no direct speech, como está aqui, e depois vai criar uma resposta, uma outra frase, né? A mesma frase, desculpe, vai fazê-la, escrevê-la no reported speech. Então são duas frases que você vai criar dessa forma aqui e duas dessa aqui, ok? Próximo exercício, put the sentences below in the direct into the indirect speech or reported speech, ok? The movie began at 4 o'clock, she said. O filme começou às 4 horas, ela disse. Vai colocar lá que she said e assim por diante. Aqui embaixo, ok? Mesma coisa com as outras frases, apenas reescrevê-las no discurso indireto ou reported speech. 4. Yesterday you ran into a friend of yours. Ontem você encontrou uma amiga sua, ou um amigo, tá? No caso aqui vai ser a Ellen, uma amiga sua. She told you a lot of things. Ela te contou um monte de coisas. Here are some of the things she said to you. Aqui estão algumas coisas que ela disse para você. Começa aqui nos balõezinhos. E aí, enche de balõezinhos aqui na sua apostila, você vai ver. Ok? Later that day, you tell another friend what Ellen said. Então você vai contar, né? Fofocar com outra amiga aqui tudo que Ellen disse. Ellen said that she was thinking of going to live in France. Aí você vai colocar. Tipo, esse é um dos balões. Vai pegar os outros balões, que são os assuntos, né? E vai colocar tudo no indirect speech. She said that, assim por diante. Tudo aqui, ok? E tirar aquela fotinho e mandar para mim. 5. Talk with a classmate for a few minutes. Tell him her something funny or interesting that has happened to you, and listen to his or her story. Then write down what she told you. Sorry. Você vai falar com um colega, por favor, gente, que seja por WhatsApp, que seja por Hangouts, Zoom. Não precisa ir na casa de ninguém fazer isso, tá? Pode ser por telefone, ligação direta ou qualquer coisa. Conta uma história para o seu colega e depois, se aconteceu com você, que seja interessante ou engraçada, depois ouça a história dele ou dela. E depois você vai escrever o que o seu colega ou a sua colega contou para você, usando o indirect speech. Ok? Pode usar as duas frases no direct e no indirect. Mas mais, por favor, tente usar os exemplos que já foram dados. Ok?
After reading the sentence below, search for some news about your city and report them to your teacher and classmates. No caso aqui, né, somente não precisa relatar para os seus colegas. Ok? Vocês podem mandar alguns prints, por exemplo, do celular. Você pode pegar alguma notícia atual sobre Covid ou algo desse tipo. E aí você vai falar, tipo, usar como a linguagem do jornal. The use of report speech in journalistic text is a significant strategy in the construction of the news. Então, que o uso do discurso indireto no texto jornalístico é uma estratégia significante na construção das notícias. O uso do report speech vem com uma interpretação e representação das vozes, né, tipo, of the other's voice, as vozes dos outros. Então, vocês podem pegar exemplos do jornal que estejam em discurso indireto em português mesmo e enviar os prints então para completar o exercício aqui, né, 6, ok? Alright. Aqui então 7. After reading the lyrics of the song He Said, translate it using your own words. Find the report speech. Vocês vão traduzir essa música aqui então usando suas próprias palavras e encontrem o reported speech na canção. Alright? Então vocês podem usar esse espaço aqui para fazer a tradução. Culture Time. Aqui nós temos alguns holidays no Canadá em 2014. São os holidays que eles mais têm lá. Por exemplo, eles têm o Dia da Família, né? Family Day. Tem também Mother's Day, Father's Day, Halloween, Christmas, né? São alguns feriados muito comuns também nos Estados Unidos, ok? Temos também alguns feriados no Brasil, como Natal, Ano Novo, Dia das Mães, Dia dos Pais, que são comuns para nós. Esses são os mais comuns, né? os holidays, os feriados mais comuns lá no Canadá, ok? Eles também celebram o Halloween e o Thanksgiving Day, ok? A diferença é que o Thanksgiving no Canadá é no dia 13 de outubro, se não me engano ele é meio que fixo, e nos Estados Unidos é em novembro, na última quinta-feira de novembro, então é diferente. Eles celebram o Thanksgiving antes do que o Halloween. O Halloween é na mesma época dos Estados Unidos, né, no último dia de outubro. E aí, após isso então, nós temos aqui a Páscoa no Canadá. Então, aqui nós temos um texto sobre a Páscoa e logo após, então, nós temos um True or False, que é um exercíciozinho. Olha, Brazil and Canada have similar fanfare Easter celebrations. Está fazendo uma pergunta sobre a comparação da Páscoa tanto no Brasil quanto no Canadá. Vocês vão marcar T for True e F for False nas frases aqui, ok? Nenhum segredo nesse exercício. Family em Canadá, que tem o Family Day lá. O texto fala acerca disso, ok? What do people do? Né, o que as pessoas fazem? Aí vai ter aqui o texto mencionando a respeito disso. E ainda que no Brasil nós não temos um dia específico da família, um feriado específico, né? Nós temos muitos feriados no Brasil, nos quais as famílias, né, podem passar o tempo juntos. Aqui vocês vão então citar quais são esses feriados, né, que as famílias podem passar juntos e datas que vocês se lembram, ok? Depois então nós vamos ter o Valentine's Day. Se eu não me engano, eu posso estar enganado, mas o resto do mundo inteiro celebra no dia 14 de fevereiro o Dia dos Namorados. Alguns lugares é meio que Dia dos Amigos, outros é Dia dos Namorados. No Brasil, né, por causa do comércio, foi criado então uma data diferente em junho, porque para poder dividir os feriados para o comércio poder vender do ano todo. Então a resposta é simplesmente essa para o Brasil, tá? What do people do? Que as pessoas fazem, ok? E aqui nós temos quais são os presentes, né, gifts mais comuns no Dia dos Namorados que nós damos aqui no Brasil. Lá nós temos os presentes que são dados no Canadá, né, o que as pessoas ganham. E aqui, né, o que vocês vão listar então as coisas que os brasileiros costumam dar no Dia dos Namorados. Aqui é um feriado mais romântico, não é tanto o Dia do Amigo, né? Lá tem, por exemplo, nos Estados Unidos é comum, por exemplo, no Valentine's Day
pais ganharem presentes, mães ganharem presentes. E não se esqueçam então de acessar o Google Classroom e mandar as fotinhos então lá dos exercícios realizados. Se você ficou com alguma dúvida, volta o vídeo, assiste, e se continuar com dúvidas, mandem lá então no Google Classroom as suas perguntas. That's all, folks. See you. Bye bye.